Graças e paz, irmãos, é motivo de louvor e gratidão que nós estamos realizando mais um culto ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E sabemos que por conta da Covid-19, dessa quarentena que o Brasil tem enfrentado e também outros países têm enfrentado, isso não nos impede de louvar e de adorar o nosso Deus. Com certeza, Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Então, você que está assistindo, eu queria que você compartilhasse esse link desta mensagem com seus amigos, com seus parentes, com pessoas que não conhecem Jesus Cristo, precisam conhecer através da mensagem do Evangelho. Eu queria que você compartilhasse com ele, porque Deus falará profundamente ao coração dele e também falará ao seu coração. Como é do nosso costume, nós sempre damos início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, orando por nossas crianças. E eu gostaria de você que está aí do outro lado, queria que você colocasse as mãos sobre a cabeça de uma criança, do seu filho, do seu parente, do seu sobrinho, do seu neto, ou o abraçasse e orasse juntamente comigo agora. Ore nesse instante. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque tu nos deste todas essas crianças que estão aqui na nossa igreja, Pai. E é uma grande responsabilidade que o Senhor tem colocado, Senhor Deus, em nossas mãos. Por isso, Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque essas crianças, elas estão crescendo na graça, em estatura e no conhecimento da tua palavra, Pai. O Senhor tem usado a vida dos nossos professores, o Senhor tem usado a vida, Senhor Deus, de jovens, adolescentes, para transformar o coração dessas crianças, Senhor. Deus, nós oramos para que elas possam ter sabedoria, Senhor. Nós oramos para que elas cresçam, Senhor Deus, em conhecimento da tua palavra, Senhor. Por isso, Jesus repreende toda ação diabólica, toda ação contrária, Senhor, sobre as nossas crianças, Pai, mas que elas recebam a Tua palavra, que elas entendam, Senhor, que não há outro caminho, Senhor, a não ser Te servir, Pai. Nós acreditamos que dessas crianças, Pai, elas serão, com certeza, pastores, mestres, líderes, Senhor Jesus, desta igreja, e por isso nós as valorizamos, Senhor. Assim nós oramos e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e também fale ao coração das nossas crianças. Esta é a minha oração, essa é a minha súplica, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor Jesus. A paz do Senhor. Vamos começar mais esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu gostaria de compartilhar um versículo que está em Filipenses, capítulo 2, dos versos 9 ao 11. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, com esse entendimento da grandeza do nosso Deus, com esse entendimento de quão grande Ele é, você possa louvar a Ele, realmente glorificando esse Deus poderoso, esse Deus forte, ao qual nós servimos. O nome de Jesus é
Seja toda
este estará. Diante do Rei, então santifica-me, purifica-me. Eu quero estar junto a ti, quero habitar em tua presença, doce presença. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, este estará. Diante do Rei, então santifica-me, purifica-me. Eu quero estar
Nesse momento nós vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu queria ler um texto da palavra do Senhor que está lá em Marcos, capítulo 12, versículo de número 41, que diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Irmãos, esse texto, ele nos mostra 3 coisas assim importantíssimas. A primeira coisa que a gente vê é o despreendimento desta mulher, uma mulher viúva, uma mulher pobre. A gente vê o despreendimento desta mulher. Diz o texto que ela deu tudo o que possuía para viver. A segunda coisa que a gente vê é a fé que esta mulher tem. Então, em condições desfavoráveis, essa mulher deu tudo daquilo que ela tinha. Valor, pouco valor, diz o texto. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Mas ela deu tudo o que tinha. Do que ela possuía, ela deu. E a terceira coisa que a gente vê é o valor. Porque o valor aqui do que aquela mulher tinha, que é a ideia de valorizar aquilo que é espiritual, simplesmente ela pegou aquilo que tinha e deu ao Senhor. A gente olha para os dias que hoje nós estamos enfrentando, por conta da quarentena, a gente vê como que a economia tem sofrido também com isso. Mas eu quero dizer aos amados irmãos que é necessário, nesse momento, estar desprendido de tudo o que temos. Ter fé, confiança no Senhor, daquilo que nós temos. Às vezes as pessoas falam: quanto que eu tenho que dar? E às vezes a gente olha para esse texto e vê que essa mulher não deu apenas 10%, mas ela deu tudo que ela tinha. Porque ela colocou como maior valor o reino de Deus, as coisas espirituais. Então Jesus, ele não está preocupado com o valor pelo qual você vai dar. Ele está preocupado com o que você considera de maior valor. E esta mulher considerou algo de maior valor: investir no reino de Deus. Tenha fé, não vai te faltar. Continue sendo fiel, continue crendo na palavra de Deus, porque Deus, em meio ao caos, em meio a toda a adversidade, Ele continua sendo Deus. E eu quero orar com você nesse instante. Ore comigo agora, nesse instante, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus, por cada dízimo, por cada oferta, Senhor, que temos colocado, Senhor, aos Teus pés. A gente vê que Jesus estava olhando para aquelas pessoas que estavam ofertando, Pai. Homens ricos que estavam dando, Senhor Deus, daquilo apenas que sobrava. Mas aquela mulher, Senhor, ela deu da sua pobreza. Ela deu tudo o que tinha, Senhor Deus, porque estava desprendida, Pai. Ela tinha fé, ela cria que o Senhor é o Deus que supre todas as coisas. Aquela mulher, Senhor Jesus, ela valorizou muito mais, Pai,
o teu reino do que propriamente as coisas dessa vida. Que sejamos iguais, que possamos, Deus, também estar desprendido de tudo, de todas as coisas desta vida, Senhor, e colocar como maior valor a obra do Senhor. Eu oro, Senhor Deus, por aqueles que estão desempregados, aqueles que foram demitidos. Eu oro, Senhor Jesus, por seus lares, por suas famílias. Abençoa, Pai, num momento tão delicado. Mas eu oro, Senhor Deus, para que eles não percam a fé, Senhor, que eles continuem crendo que o Senhor continua sendo Deus. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra ti, encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor. E com gratidão eu Louvarei ao Deus que me amou. É poderoso, Deus de salvação. Quero estar em tua casa e com gratidão te adorarei. Tua morte a vida me deu, teu amor encontrei.
vamos ouvir a palavra do Senhor, mas antes de qualquer coisa, nós vamos orar e pedir para que Deus fale aos nossos corações. Ore nesse instante e peça que o Senhor fale ao seu coração. Deus, muito obrigado, Senhor, pela liberdade que temos de culto, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra sempre fala aos nossos corações e gera transformação, Pai. Por isso, Senhor, hoje não vai ser diferente. A Tua palavra é poderosa, Deus, para fazer infinitamente mais, Senhor. Por isso, Deus, traz a Tua iluminação, dá-nos, Senhor Deus, entendimento da Tua palavra, faze-nos, Senhor Jesus, esclarecidos dela. Abre, Senhor Deus, o nosso coração de modo sobrenatural, Pai, porque precisamos da Tua palavra, Senhor. Precisamos realmente, Senhor, dela todos os dias em nossas vidas, Pai. Esta é a minha oração, que o Senhor fale aos corações, Senhor Deus, daqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Porque sabemos, Senhor Jesus, que essa palavra pode transformar vidas. E é por isso que nós continuamos pregando, porque cremos, Deus, nesta palavra. Assim eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando a gente olha para um cenário brasileiro e também um cenário universal, a gente vê que as igrejas estão envolvidas com tantas coisas. Não é uma igreja que faz pouco. Não, pelo contrário. É uma igreja que trabalha e muito. É uma igreja que realiza muitas coisas. Uma igreja que a gente vê, uma igreja festiva, uma igreja que realiza congressos e mais congressos, que faz shows e mais shows, que convida pessoas para cantar em suas igrejas e atrai um monte de pessoas. Uma igreja que faz palestras e mais palestras, conferências e mais conferências, cultos após culto, mas cultos visando sempre o homem. É culto da vitória, é culto disso, é culto daquilo. E a igreja está trabalhando e fazendo muitas coisas, fazendo retiros espirituais, realizando acampamentos, campanhas, batalhas espirituais, novenas, assistencialismos, corrente disso, corrente daquilo. Ou seja, é uma igreja que está fazendo muita coisa. É uma igreja que está trabalhando até demais. Mas precisa ver se realmente a igreja está fazendo o que o Senhor mandou fazer. Nós estamos falando de ter uma igreja saudável. Esse é o tema que estamos trabalhando com a igreja. Uma igreja saudável. E semana passada nós vimos a pregação realizada pelo pastor Saulo, que trouxe à nossa memória uma característica de uma igreja saudável: é uma igreja fiel, é uma igreja que confessa, é uma igreja que fala de Jesus. E isto faz realmente uma igreja saudável. E hoje nós vamos falar de mais uma característica de uma igreja saudável. E será que esta igreja é saudável? Das igrejas que eu acabei de fazer menção, eu creio que não. Nós precisamos saber realmente o que é uma igreja saudável. E hoje nós vamos falar de mais uma característica. Portanto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo de número 16.
Mateus 28, 16. Diz assim a palavra do Senhor: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando a gente olha para a grande comissão em outros evangelhos, como o evangelho de Marcos, a gente vê Marcos dizer: ide e pregai. Proclama a mensagem. Quando a gente olha para João, a gente vê João dizer: olha, eu os envio, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ou seja, como um representante de Cristo. Em Lucas, a gente vê o texto quando Jesus diz assim: olha, vocês serão as minhas testemunhas. Então, agora eles iriam testemunhar a respeito de Cristo. E em Mateus, que nós acabamos de ler, a gente vê a ordem de Jesus dizendo: ensinando a obedecer. Então, a ênfase no ensino, na formação de pessoas, de discípulos. E nós podemos ver, para ficar didático esse texto, ficar mais fácil de compreensão, a gente vê, primeiro de tudo, a autoridade de Jesus no texto. Depois a gente vê a ordem pela qual Jesus diz aos seus discípulos para realizarem. E a gente vê também, a terceira parte, a eterna presença de Cristo. Primeiro, a autoridade de Jesus. Versículo 16 diz: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Então aqui quando fala 11, é porque Judas já havia se suicidado e já não estava mais com os discípulos. Por isso que o autor faz menção de 11 e não 12, porque Judas já havia se suicidado. O texto diz que os 11 discípulos, e a palavra aqui discípulos é matetes, que é um aprendiz, é um pupilo, é um aluno, ou seja, eles eram alunos de Jesus Cristo. E o texto diz que eles foram para a Galiléia, para um monte pelo qual não sabemos, a Bíblia não relata, mas o lugar ali, o monte era ali na Galiléia, e Galiléia era uma região ao norte da Palestina, era também o lar da maioria daqueles discípulos e um lugar onde Jesus deu início ao seu ministério. Mas também eles foram para a Galiléia, porque lá em Mateus 26, 32, o Senhor disse que quando ressuscitasse, iria adiante dos seus discípulos para a Galiléia. E o versículo 17 diz assim: quando eles o viram, quando os discípulos viram Jesus, diz o texto que eles o adoraram, mas alguns duvidaram. Quando eles olharam para Jesus, a primeira coisa que eles fizeram foi adorar o Senhor. E a palavra que adorar é proskineo, que significa beijar a mão de alguém, em sinal de total
total reverência, como um cão que lambe a mão do seu dono. Cair de joelho, prostrado em terra, por reconhecimento de com quem eles estavam falando. Estavam falando com o Senhor Jesus Cristo. Mas esses que se adoraram, que o adoraram, que se prostraram diante dele, diz o texto que alguns duvidaram. Não se sabe quem, porque Jesus já havia aparecido a muitos, mas fato é que, enquanto uns creram, outros duvidaram da presença de Jesus. E o texto do versículo 18 diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. A palavra aqui, autoridade, é exousia, que é o poder de reger ou governar. O poder de alguém de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros. Jesus está dizendo: olha, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Todo governo, principados, potestades, tudo estão sobre o meu poder. Eu cumpri toda a palavra de Deus. A morte não teve mais poder sobre mim. Ele venceu a morte. Ele venceu o mundo, o sistema. Ele venceu. E ele ressuscitou. E ele está ali diante desses discípulos, em glória, em poder, em majestade, como o grande rei. Imagina você diante agora de Jesus, o que você faria? Com certeza, só nos restaria nos dobrar diante de tamanha santidade, de tamanha grandeza da parte de Cristo. E foi isso que esses discípulos fizeram. Se humilharam, se prostraram diante de daquele que tem todo o poder, daquele que tem toda a autoridade. E diz o texto agora que, diante desse cenário, agora os seus discípulos recebem uma ordem de Jesus. Então, segundo momento, a ordem que Jesus diz para eles, está lá no versículo 19. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Jesus agora dá uma ordem clara, uma ordem certeira de um Deus que vai ser assunto aos céus, e ele coloca como algo tremendamente importante, uma ordem expressa para os discípulos fazerem. Quando a gente vê aqui, quando ele diz vão, é a ideia de persistam na jornada iniciada, continue a fazer, continue a realizar aquilo que vocês já estavam fazendo. Vão e façam discípulos, ou seja, os alunos de Jesus, os pupilos de Jesus. Agora, eles vão fazer outros discípulos. E a palavra aqui, discípulos, mateteu, que é a ideia de causar o ensino, instruir. Instruam essas pessoas, ensinem essas pessoas. E de que maneira ele diz? Ensine essas pessoas a realmente serem verdadeiros discípulos de Jesus. E o texto fala das nações aqui. Nações é a palavra etnos. Eram para eles fazerem discípulos, não somente naquela região, mas era para eles irem por todo o mundo, todas as nações. A palavra etnos é tribo, nação, grupo de pessoas, todo aquele que não conhece a Cristo. Agora uma missão mundial, de caráter mundial.
Agora, uma missão pela qual eles entenderam que Jesus não morreu somente por eles, pelos judeus, mas morreu por toda a terra, por todo mundo. E não era opção. Se der, eu vou. Não, é uma ordem. Jesus está dizendo, e no imperativo, vão por todo mundo. E todo aquele que crê, esses seriam o quê? Batizados, diz o texto, batizando-os. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então aqui, Nicander, um médico e poeta que viveu no ano 200 antes de Cristo, ele exemplifica interessantemente esta palavra, batizando, a palavra baptizo. Ele trabalha a ideia de como se você fosse fazer um picles. Você pega um pepino e embebeda ele na água quente. Isso seria bapto. Mas ele diz depois, ele usa outra palavra chamada baptizo, ou seja, agora este mesmo pepino que foi mergulhado em água fervente, agora ele vai ser mergulhado em vinagre. Mudou totalmente agora o que era. Não é mais um pepino, mas agora um picles. E o batismo representava algo extremamente importante, porque os judeus achavam que o batismo era um rito de purificação. Se ele sentisse que estava pecando demais, ele ia lá e se batizava. Mas não é disso que Jesus está dizendo para eles fazerem. É a ideia de agora vocês morreram para o mundo. Agora vocês têm uma nova vida. É isso que eu quero que vocês façam com essas pessoas. Eu quero que vocês instruam essas pessoas a saber disso. Que agora eles vão professar a fé que eles têm em Jesus para todas as outras pessoas. Que agora esse batismo é o batismo de obediência, de submissão a Deus, o desejo de viver uma nova vida. E eles seriam batizados em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, na natureza de um Deus triuno. Jesus disse para eles fazerem isso. E o texto continua dizendo, ensinando, vão, façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer todas as coisas que eu lhes ordenei. Todas as coisas que eu vos tenho dito. A palavra ensinando aqui é didasco, que é conversar com outros a fim de instruí-los, pronunciar discursos didáticos, ser um professor de alguém. Agora esses discípulos se tornariam professores daqueles outros alunos. E a ideia era inculcar o evangelho de Cristo, daquilo que eles haviam aprendido, tudo que eles obedeceram de Cristo, agora eles deveriam ensinar outros a obedecerem também. E a palavra obedecer é guardar, observar, obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Tudo o que Jesus ensinou aos seus discípulos, eles deveriam agora transmitir tudo o que Jesus ordenou a eles. E aí a gente vê o quão importante isto é. Mas, uma vez que eles receberam isto do Senhor, esta ordem do Senhor Jesus, eles viram o tamanho da obra. Imagina ir por todo mundo, batizando as pessoas, ensinando as pessoas, instruindo as pessoas, fazendo com que as pessoas obedeçam a ordem de Jesus. Não seria nada fácil, seria muito trabalho. Mas Jesus encerra esta passagem dizendo assim:
e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mesmo assustados com tamanha obra, com tudo o que eles deveriam fazer, Jesus está dizendo: olha, eu vou sempre estar ao lado de vocês. Vocês não vão estar sozinhos. Eu vou sempre andar ao lado de vocês. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse: olha, eu enviarei outro Consolador. E ele se faz presente todos os dias. Jesus disse: vocês não vão ficar sozinhos. Não se preocupem. A obra é difícil, a obra é grande, mas vocês têm a mim. Vocês têm a minha presença constante com vocês. Irmãos, o que esse texto quer nos ensinar? Esse texto nos ensina que os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que são discípulos de Cristo e também fazem outros discípulos. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. São aqueles que primeiramente são discípulos de Cristo e geram discípulos para Cristo. E uma igreja saudável é justamente uma igreja discipuladora. Essa é uma característica de uma igreja que está bem, que está saudável. É uma igreja que, primeiramente, é discípulo de Jesus, mas também gera discípulos para Jesus. Não é apenas falar de Jesus para as pessoas, porque isto tem que ser feito, mas também é necessário ensinar essas pessoas a respeito de Jesus Cristo. É uma igreja que está preocupada com o ensino. É uma igreja que deseja ver as pessoas crescerem em santidade, em graça, em sabedoria, em amor. E tudo isso depende delas serem ensinadas, instruídas. E o levantar a mão é só o começo. E às vezes a pessoa levanta a mão ou ela faz uma oração de entrega a Jesus e logo, como igreja, já dizemos para essa pessoa: olha, legal, você já aceitou Jesus, não precisa mais nada. Não, o texto não diz isso. O texto diz que quando essas pessoas levantam a mão, nós temos que fazer delas discípulos de Cristo, ensinando elas a obedecer tudo que Jesus tem dito a nós. É só o primeiro passo. Essas pessoas precisam de atenção. Essas pessoas, elas têm dúvidas, elas têm questionamentos, e elas precisam ser ensinadas. Isto realmente faz de nós uma igreja saudável. E uma igreja que não discipula, a falta de um bom discipulado tem gerado igrejas doentes em todo o mundo. A gente vê pessoas que não foram ensinadas na igreja, que não foram discipuladas corretamente, são analfabetas biblicamente, não conhecem a palavra de Deus, não sabe nenhum o que é capítulo, o que é versículo, não sabe nada da doutrina, da palavra do Senhor, são incapazes também de ensinar, porque não foram discipulados, se não aprenderam como vão instruir, como vão ensinar. E essas pessoas acabam sendo pessoas de conduta reprovável, de testemunho ruim. São pessoas pervertidas moralmente, espiritualmente, pessoas rebeldes, e eu estou dizendo dentro da igreja, pessoas totalmente rebeldes, insubmissos, mestres de si mesmos, que não aceita nenhum tipo de conselho, ainda que a gente fale, mas elas não darão ouvidos. São pessoas egoístas, arrogantes, presunçosos, que só pensam no seu próprio umbigo, que só pensa na sua própria vida, que não faz nem questão de viver a eternidade, porque não foram instruídas, porque não foram discipuladas corretamente.
porque foram deixadas para trás. Mas por que então? Existe uma razão disso. Porque às vezes nós, como igreja, não discipulamos. Porque às vezes a gente não quer discipular uma pessoa. Sabe por quê? Porque dá muito trabalho. E nos dias de hoje ninguém quer ter tanto trabalho para andar uma milha a mais com aquela pessoa. E começam as desculpas dizerem, olha, bom, as pessoas estão desinteressadas de ouvir. As pessoas estão fracas na fé. Essas pessoas, elas são oscilantes mesmo. E não vai adiantar falar para elas, sabe por quê? Porque amanhã elas estão desviadas, amanhã elas estão afastadas mesmo. E essas pessoas começam a inventar meios e desculpas para não parar por essas pessoas, por esses novos na fé. E isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Tudo isso pode gerar desistência da parte do próprio discipulador. Nós achamos que estamos perdendo tempo porque a gente não vê mudança na vida das pessoas. Nós desistimos das pessoas porque achamos que essas pessoas estão nos fazendo de bobo. Está fazendo eu de bobo porque não é possível. A pessoa não está dando a mínima. E inventamos mais desculpas para desistir de não cuidar dessas pessoas. Dizemos que nos tornamos chatos porque essas pessoas não querem ser confrontadas. E toda vez que vamos confrontar essas pessoas com a palavra de Deus, logo elas dizem, poxa, mas como você é chato. E nós não queremos ser os chatos da história. Mas o discipulado, irmãos, requer de nós paciência, requer de nós tempo, requer de nós perseverança, porque não é tão fácil fazer um discípulo, e nós sabemos disso. Por isso que as pessoas desistem tão fácil, porque acha que é fácil, e quando começa a ver o quão difícil é você fazer um discípulo para Cristo. Só que nós também, quando desistimos dessas pessoas, nós estamos dando informação também para elas, negativa. E a informação que nós estamos dando a elas é que elas não servem. Que elas também devem desistir delas mesmas. Afinal de contas, quantos não disseram isso? Olha, eu desisto porque eu não consigo. Mas essas mesmas pessoas, se fossem bem discipuladas, se alguém cuidasse bem dessas pessoas, essas pessoas não desistiriam também dos outros. Mas quando nós desistimos delas, elas desistem também dos outros. Porque afinal de contas, elas acreditam que esse evangelho não é tão bom assim. Nós já estamos dando essa informação para elas. Esse evangelho não é tão bom, porque eu não vou mais falar. E ela ouve isso e diz, bom, então eu também não sou tão boa. Então também, se eu não sou tão boa, também não vou ser bom para o outro. Olha só, que prejuízo. É preciso entender, irmãos, quando estamos formando um discípulo, é preciso entender que existe uma guerra espiritual. E o diabo, ele vai se intrometer. O diabo vai atrapalhar. O diabo vai colocar desânimo em nós para que venhamos a desistir das pessoas. Mas ele não é o nosso modelo. O nosso modelo é Cristo. O nosso modelo é Jesus. E quando a gente olha Jesus cuidando dos seus discípulos, nós vemos totalmente ao contrário do que andamos fazendo. Porque Jesus não desistiu dos seus discípulos. Seus discípulos, uma hora foram incrédulos, outra hora
cabeça dura, rebeldes. Jesus pregou por 3 anos para eles. Encontrou, logo no início, eles pescando. E quando Jesus volta, eles estão pescando. Como se não tivesse aprendido absolutamente nada. Mas, se Jesus tivesse desistido desses homens, desses discípulos, o evangelho não teria chegado até nós. Porque esses homens pregaram o evangelho, ensinaram pessoas, discipularam pessoas, batizaram pessoas, e outras pessoas foram fazendo. E o evangelho chegou até nós, porque Jesus não desistiu desses homens. Por que nós desistimos das pessoas? Olha para Jesus na sua vida, olha para Jesus na minha vida. Quantas falhas nós já cometemos e quantas vezes Jesus virou as costas para nós? Pelo contrário, Jesus nos perdoa. Jesus sempre nos aceita novamente, quando há arrependimento, contrição. Nós temos que aprender com Jesus a não desistir das pessoas tão fácil. Não podemos desistir das pessoas, porque nós temos a mesma natureza de Cristo. E esse discipulado começa primeiro em mim. É tão interessante ver isso, porque primeiro eu preciso ser discípulo de Cristo. E paira sobre mim, como discípulo de Cristo, tamanha responsabilidade de sermos realmente pessoas santas, de serem pessoas corrigíveis, de sermos pessoas maleáveis, ensináveis, de servirmos de modelo para este mundo. Mas o que eu mais ouço, principalmente quando as pessoas saem para evangelizar, as pessoas dizem assim: olha, não olha para mim, olha para Jesus. Mas como as pessoas vão ver Jesus se não for em nossas vidas, se não for a nossa conduta de obediência, se não for o nosso testemunho com o Senhor, nosso relacionamento com Jesus? As pessoas precisam olhar para nós como modelo, porque foi isso que o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Nós imitamos a Cristo e essas pessoas devem nos imitar. É assim que deve ser o discipulado. Eu sou discípulo de Cristo, eu sou exemplo de Cristo para as pessoas. Porque o mau discípulo, ele gera um péssimo discípulo. O mau discípulo gera um péssimo discípulo. Um bom discípulo gera um discípulo como Cristo. Gera uma pessoa igual a Cristo. Já não vivo mais eu. Logo, Cristo é quem vive em mim. Então, o bom testemunho é de extrema importância. Para vocês terem uma ideia como isso é importante. Uma vez eu fui falar para uma pessoa que estava ofendendo os cristãos, que não dão bom testemunho. E eu disse para ele, falei: olha, você nem me conhece, e eu sou evangélico, e eu quero dizer para você, anda comigo, e você vai saber o Deus que eu sirvo. E aquele rapaz topou, e eu comecei a discipulá-lo, comecei a instruí-lo, e falar de Cristo, mostrar na minha fala, mostrar nas minhas atitudes, como eu servia Jesus. E todo o tempo ele ficava olhando como eu ia falar, como eu ia agir, até mesmo para pensar eu pensava. Então foram os 5 meses mais santos da minha vida, porque eu não poderia falhar com aquela pessoa, não revelar o caráter de Cristo para ela. E essa pessoa um dia veio falar comigo dos seus pecados, e eu disse para ele: olha, eu também erro, eu também falho, mas eu não vivo na prática do pecado. E ali nós oramos, e ele entendeu, e está servindo o Senhor até hoje. Por quê? Tinha um modelo, e nós somos modelos
de Cristo para discipular as pessoas. As pessoas não vão ver Jesus, elas vão ver Jesus em nós. E aí sim, elas vão entender que nós somos discípulos de Cristo e ela também será discípulo de Jesus. Devemos vigiar constantemente, irmãos, a nossa conduta. Como discípulos de Jesus, as pessoas estão olhando para nós. E eu eu tenho certeza, muitos não têm formado discípulos porque têm tido um caráter que não condiz com o caráter de Cristo. E como que eu vou abrir a minha boca para falar de Jesus se eu dou mau testemunho? Por isso que muitos infringem essa ordem de Cristo. Porque primeiro ela não é discípulo de Jesus, ela acha que é discípulo, mas ela não é discípulo de Jesus. Sempre seremos discípulos de alguém. É interessante também que nós instruímos as pessoas, mas nós também devemos ser instruídos. Porque quem para de aprender também não deve ensinar. Parou de aprender, parou de ouvir de alguém, também não serve para ensinar. De maneira alguma. Não serve para ensinar. E isto é algo que nós devemos obedecer. Obedecer a ordem de Jesus, de fazer discípulos. Uma igreja sadia, com certeza, ela fará discípulos. Ela fará discípulos fiéis a Jesus, iguais a Cristo, porque ela é como Cristo. Diante disso, irmãos, nós queremos aplicar esse texto de 3 formas. O nosso relacionamento com Cristo. Como deve ser o nosso relacionamento com Cristo? Primeiro, esse texto nos mostra os discípulos se relacionando com Jesus. E a primeira coisa que devemos fazer, assim como os discípulos, é reconhecer a autoridade de Jesus. Porque quando não reconhecemos a autoridade de Jesus como Senhor, como Rei, como nosso dono, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos viver do nosso jeito. Mas uma vez que reconhecemos que Ele é santo, que nós temos que ser santo, que Ele manda e nós obedecemos, que Ele é Senhor sobre tudo e Senhor sobre todos, nós entendemos a autoridade dEle sobre a nossa vida. Ele é Senhor, Ele é dono das nossas vidas. E só nos resta obedecê-lo, com a autoridade pela qual Ele tem. Segunda coisa do nosso relacionamento com Cristo é, uma vez que eu reconheço a Cristo como meu Deus, como meu Senhor, como meu dono, como meu Salvador, como meu Rei, só me resta adorar. Assim como os discípulos, quando viram Jesus, se prostraram diante dele e o adoraram em plena humilhação. A autoridade sobre a minha vida é o Senhor, e só me resta me curvar diante desse Rei. Adoração. Um crente que não tem um tempo de adoração com o Senhor, com certeza, ele não é uma igreja saudável. Ele não é um bom discípulo de Cristo. Nós devemos ser adoradores. E aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Temos que ter esse relacionamento com o Senhor. Terceira coisa, no meu relacionamento com Cristo, é saber que somos eternos alunos seu. Eternos alunos do Rei. Você continua sendo discipulado por Jesus. É por isso que você vem à igreja. É por isso que você tem alguém que te ensina também. É por isso que você ouve a palavra de Deus, porque você é um eterno aluno do Senhor Jesus. Um eterno aluno. E eu vou dizer, como eterno aluno, você está inscrito na escola dominical. Um verdadeiro discípulo que não busca
Conhecimento. Com certeza, logo, logo ele está longe do Senhor. Agora, aquele que é discípulo do Senhor, ele se considera aluno por todo o tempo. Ele sabe que tem algo a aprender. No meu relacionamento com Cristo, eu preciso também entender que no cumprimento da minha obrigação de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que o Senhor Jesus nos tem dito, tudo isso é a garantia da sua doce presença todos os dias na minha vida. Nós não estamos sós. Não tema. Não tenha medo. Porque o Senhor está conosco. No abrir da nossa boca é Ele que nos dará sabedoria. No abrir da nossa boca é Ele que falará por nós. Ele está conosco nesta obra de formar discípulos. Ele tem cuidado de nós. E isso é tão maravilhoso, irmãos. Quando eu tenho esse relacionamento com Jesus como o meu dono, como a minha autoridade, eu só sei adorá-lo. Eu só sei me dobrar diante dele. Eu começo a viver realmente como seu aluno, lá da primeira cadeira da escola, sempre aprendendo dele, dessa fonte inesgotável. E eu sei que ele sempre está comigo, ele sempre está com você. Tenha certeza disso. Você não está fazendo a obra de Deus sozinho. O Senhor está contigo, onde você for. Segunda característica, o que nós devemos fazer com o nosso relacionamento com a igreja. Diante dessa palavra só nos resta obedecer a ordem de Jesus, de formar discípulos. Precisamos, como igreja, deixar de lado um monte de tralha que temos carregado. Como eu disse logo no início, coisas que têm nos atrapalhado, festividades e tantas outras coisas que têm atrapalhado de fazermos o que o Senhor mandou. Como igreja de Jesus, nós fomos chamados a obedecer. E nesse texto, obedecer é fazer discípulos. E nós precisamos fazer discípulos. É uma ordem, não é um pedido. Precisamos preparar na igreja mais líderes, mais pessoas capazes, pessoas que possam realmente ensinar outras pessoas. E como igreja, nós temos que capacitar essas pessoas. Nós temos que ensinar essas pessoas. Como igreja, nós temos que ter uma igreja que ensina a palavra de Deus. E infelizmente, muitas igrejas estão fechando, porque não estão priorizando o discipulado. Então não há mais escola dominical, não há mais o que aprender. E a gente vê um monte de cristãos doentes, fracos na fé, desviados, porque não aprenderam do Senhor. Uma igreja sadia, ela tem que ensinar, ela tem que capacitar, ela tem que cuidar da vida espiritual dessas pessoas. Isso nos faz uma igreja sadia. Nós precisamos, pelo menos, irmãos, não precisa ser 12, mas se você pegar 1 ou 2 ou 3 para cuidar, e cuidar direito, investir tempo de qualidade com essa pessoa, falar do amor de Cristo, ensinar essa pessoa a obedecer, logo, logo você vai ver essa pessoa também ensinando a outros, porque ela foi capacitada por você, como igreja. E esse é um plano tão simples. Pega 1, pega 2, pega 3. Quantas pessoas você tem discipulado? Quantas pessoas você tem instruído no longo da sua caminhada cristã? 5 anos, 10 anos, 20 anos. Quantos discípulos você já fez? Quantas pessoas você já instruiu? De quantas pessoas você já cuidou? Essa é a ordem de Jesus. Essa é a ordem do Senhor, não é uma ordem minha. Imagina chegarmos lá no céu
e o Senhor perguntar, cadê os teus discípulos? E você dizer simplesmente, Senhor, eu não sabia que eu tinha que formar discípulos. Eu não sabia que eu tinha que instruir pessoas. Eu não sabia que eu tinha que cuidar delas. Servo mau, negligente, desobediente. Já pensou? Mas então o que é discipular? Às vezes a gente acha que discipular é simplesmente trazer a pessoa à igreja, ensinar 3 aulinhas para ela e dizer, olha, não, ela agora já sabe os 3 passos da doutrina da igreja, ou 5 passos, ou 12 passos, e aí termina, vira as costas e nunca mais cuida dessa pessoa. Isso não é discipular. É preciso andar com essa pessoa. É preciso comer com essa pessoa. É preciso ir na casa dela. É preciso ela ir na sua casa. É preciso você passear com essa pessoa em férias, levá-la na sua casa, conhecer a família dela. É preciso tudo isso. Fazer discípulos é muito mais fácil do que a gente pensa. Mas por onde eu estiver passando, o que eu estiver fazendo com essa pessoa, eu estou falando do padrão de Jesus para ela. Quantas pessoas estão desacreditadas das famílias? Apresenta a tua. Fala, olha, essa é a minha família. E a pessoa vai ter a esperança de falar, olha, agora eu quero constituir uma família. Fazer discípulo é isso, é andar junto. E a gente vê ao contrário. Às vezes a gente vê que fazer discípulo é simplesmente para mim. Existe uma ideia de que é o meu discípulo. Eu faço discípulo para mim. Não, isso não é fazer discípulo. Fazer discípulo, nós fazemos discípulos para Jesus. E a gente vê quantos discipuladores fazendo dos seus próprios discípulos capachos. Meu discípulo faz isso, faz aquilo. Isso não é discipulado, de maneira alguma. Não é agir com autoritarismo, é agir com a autoridade da palavra de Deus. Isso é fazer discípulo. Nós devemos ensinar essas pessoas a não temer a nós, ensiná-las a temer ao Senhor, ensinar a temer a palavra de Deus. Isso é fazer discípulo. É ensinar o outro a servir como você serve. Se você tem servido na igreja, ensina ele a servir. Isso é fazer discípulo. É ensinar esse discípulo a abrir mão da sua própria vida, como Jesus disse, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. É amar o próximo como Jesus amou. Isso é ensinar, falar, vou te ensinar a amar como Jesus amou. É ensinar a amar a palavra de Deus. Pegar esse discípulo e falar, você precisa amar a palavra de Deus, você precisa desejar a palavra de Deus. Isso é fazer um discípulo. Ensinar é orar com ele, é santificar a vida dele, é fazer com que ele agora seja uma pessoa parecida com Cristo, é dedicar o seu tempo com ele, é fazer com que ele trabalhe, com que ele vá com você, com que ele evangelize com você, com que ele discipule com você, com que ele aprenda com você. Isso é fazer discípulo. E a gente muitas vezes se perde na poeira, não sabe muito bem o que é discipular, por isso que às vezes nem discipulamos, achamos que é algo 3 pontos. Não é isso, não. Ensinar é viver a vida de Cristo. E quando eu vivo Cristo, eu só ensino Cristo para essas pessoas. Eu ensino o padrão de Deus para ela. Ensinar essas pessoas a amar o céu. Falar para essas pessoas, olha, essa vida é passageira. Coloca sua concentração na eternidade. Ame a Deus sobre todas as coisas. Olha, o céu nos aguarda, o céu nos espera. Isso é fazer um bom discípulo de Cristo. Nós precisamos obedecer. E se não obedecer, nós estamos longe de ser discípulos de Cristo. O Senhor mandou. O Senhor mandou fazer. Mas o Senhor mandou fazer direito, a começar por nós. Começa em nós e reflete na vida do outro. Esse é o nosso relacionamento como igreja. Nós precisamos obedecer. E o terceiro, para finalizar, o nosso relacionamento com o mundo. Como deve ser diante dessa palavra o nosso relacionamento com o mundo. Interessante que esse texto mostra um ciclo muito interessante.
Primeiro, parte do mestre para o aluno. Então, Jesus ensina o aluno a ser professor. Segundo passo, esse professor agora ensina os seus alunos a serem professores. E o terceiro passo, os novos professores ensinarão os seus novos alunos. Olha só, Jesus nos ensina, nós ensinamos outros e outros ensinarão a outros. E tanto nós, como discipuladores, como eles, como discípulos, eles devem o quê? Alcançar o coração do perdido. Tanto nós como eles. Um bom discípulo, ele evangeliza. Porque se eu evangelizo, ele também vai evangelizar. E nós, juntos, alcançaremos o coração dos perdidos. E levaremos essas pessoas a serem batizadas e a obedecer, porque elas estão sendo instruídas, elas estão sendo ensinadas. Mas fazer discípulos, irmãos, eu quero dizer que é uma dádiva de Deus. É muito bom você fazer discípulo. E eu vou dizer algumas coisas aqui. Primeiro, a oportunidade de sermos cooperadores da obra de Deus. Quando nós fazemos discípulos, nós participamos juntamente com Cristo. Somos cooperadores da obra dele. Olha que coisa maravilhosa. E quem está parado, quem não está discipulando, está perdendo esse privilégio, esta dádiva, que tão maravilhosa é de instruir outras pessoas. Porque nós somos cooperadores do reino de Deus. Outra coisa, outra dádiva, é de gerarmos filhos na fé. Como é maravilhoso o privilégio de sermos pais espirituais dessas pessoas. Que privilégio maravilhoso. A pessoa estava perdida, desgarrada, totalmente atrapalhada, vivendo uma vida desgraçada. Mas uma vez você trouxe ela, a palavra de Deus instruiu, ensinou essa pessoa, e agora essa pessoa se torna o seu discípulo de Cristo, como o filho que você gerou na fé. Que coisa maravilhosa, gerarmos filhos espirituais. Privilégio para quem discipula, privilégio para quem ensina. Outro é a alegria de ver agora esses que você discipulou trazendo outras pessoas para Jesus. Aleluia! É uma bênção quando você pega uma pessoa que estava no atoleiro, torna ela uma discípula de Jesus, e agora essa pessoa começa a trazer outras pessoas, a gerar frutos em outras pessoas, e você fala, glória a Deus. Que bênção! Porque você vê que você fez a coisa certa. E aí você fala assim, puxa, agora estou com o sentimento de que eu cumpri realmente o que o Senhor quer. Se o seu discípulo não traz pessoas, não forma pessoas, é porque você também ensinou errado. E isto é sério. Mas é um privilégio para aqueles que estão fazendo, estão provando disso. Que mais? Vê-los liderar na igreja. Olha só, agora eles estão trazendo pessoas, mas agora também esses que estão trazendo pessoas, eles já se tornaram líderes na igreja, são líderes de jovem, líderes de adolescente, líderes de ministério, vão ser pastores, estão estudando para pastor, já são mestres em faculdades, já são missionários, ganhando várias e várias pessoas para Jesus, estão em outros países, também aqui no Brasil. Olha que coisa linda, olha que alegria de cooperar com o Senhor quando formamos discípulos de verdade. Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa que nós temos. Nós não podemos perder essa oportunidade, irmãos, de fazer discípulos, de maneira alguma. Nós vemos nessas pessoas mudança de comportamento, que é uma outra dádiva. O camarada entrou na igreja, cheio de pecado, aí você começa a doutriná-lo, discipulá-lo, andar com ele. E aquele que mentia, cada
cada palavra dele era mentirosa, agora ele anda na verdade, ele não mente mais. Aquele que era irritadiço, TNT, explosivo, hoje, aquela pessoa serena, aquela pessoa calma, aquela pessoa que consegue controlar-se. Que bênção ver essa mudança drástica de comportamento em Cristo Jesus. Aquele que se prostituía, hoje não se prostitui mais, agora é uma pessoa totalmente fiel. Aquele que se drogava, hoje não se droga mais, hoje ele já tem sido usado para falar a outros que estão se drogando que existe uma libertação. Que bênção de ver a mudança total de comportamento dessas pessoas. Que maravilhoso. E ver também aquele que não tinha salvação, agora é salvo em Cristo Jesus, servia a outros deuses, era um pagão, era uma pessoa que não tinha paz, mas agora é uma pessoa que adora o Senhor, em espírito e em verdade, e você é responsável disso, e você se alegra com isso. Às vezes a gente acha que fazer discípulo é tão ruim, tão chato, porque dá trabalho, como eu disse, mas não, irmão, é uma dádiva. Formar discípulos é uma dádiva de Deus, é um presente que o Senhor deu a cada um de nós. E tudo isso alegra o nosso coração. Eu quero dizer para você, realmente, que você precisa fazer alunos, que você precisa fazer discípulos. Antes seja um que dê bom testemunho e que possa glorificar o nome do Senhor. Que vidas sejam salvas e transformadas para a glória de Deus Pai. Eu quero orar nesse instante. Queria que você curvasse a sua cabeça. E se você não tem feito discípulos, eu gostaria que você pedisse perdão para o Senhor. Senhor, me perdoa porque eu estou desobedecendo o Senhor. E os desobedientes não herdarão o reino de Deus. Mas se você já está formando discípulos, se você já está formando alunos para Cristo, você está no caminho certo. Eu quero também orar pela sua vida. Ore nesse instante. Pai, em nome de Jesus. Primeiramente, Senhor, eu quero pedir perdão, Pai, por aqueles que ainda andam desobedecendo a Tua ordem, Deus. Tem misericórdia, Senhor. Senhor, que essas pessoas tenham a oportunidade de Te obedecer, Pai, de reconhecer o Teu senhorio, de fazer, Senhor Deus, verdade aquilo que eles têm aprendido, Pai, de formar pessoas, para que essas pessoas formem outras pessoas, discípulos de Cristo, assim como nós somos, Pai. Obrigado, Deus, porque nós que temos obedecido ao Senhor, Pai, nós temos visto quão grande dádiva é formar um aluno, é formar um discípulo, é ver ele produzir resultado, ver ele produzir fruto para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós, por Te amar, sabemos que o Senhor jamais daria algo que fosse ruim. O Senhor sempre dá algo extraordinário para nós. E fazer discípulos é uma dessas coisas, Pai. Por isso, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ainda com a sua fronte curvada, eu quero te fazer um convite. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você que está fora da vontade dele, em desobediência, vivendo só para você, eu quero que você conheça esse Cristo que eu conheço. E se você quiser, eu posso te instruir, eu posso te ensinar. A nossa igreja, Batista Jerusalém, pode ajudar você também nesse processo. E você, como foi falado hoje, produzir também frutos, trazer novas pessoas. Existem tantas pessoas que estão perdidas
e você é uma delas. Quem não tem Jesus está perdido. Quem não tem Jesus está fadado ao inferno. Então, aí onde você está, na sua casa, ouvindo essa mensagem, eu queria que você orasse comigo e entregasse sua vida ao Senhor Jesus. Ore comigo nesse instante. Senhor Jesus, eu sei que tenho feito coisas erradas, que não caracteriza ser teu discípulo. Mas agora, Jesus, eu quero te pedir perdão. A partir de hoje eu quero te obedecer. Eu quero viver uma vida que glorifica o teu nome. Eu quero te adorar, reconhecendo o teu senhorio, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Eu quero viver uma vida de obediência ao Senhor. Principalmente, Senhor Deus, gerando novas vidas, novos discípulos, novas pessoas para a glória do teu nome. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, tenha certeza de que o Senhor o fez discípulo dele. Procure um de nós para te ajudar nessa caminhada. Uma caminhada de excelência, de fazer discípulos, de gerar filhos espirituais. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao término desse culto e eu gostaria de poder orar pela sua família, gostaria de orar pela sua casa, porque esse é um privilégio que nós temos tido de ouvir a voz de Deus, ouvir Deus falar aos nossos corações, e temos ainda um privilégio também de compartilhar esta mensagem com aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Como foi falado na mensagem, você é um agente de transformação. Você pode falar do amor de Deus. Você pode fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo com que essas pessoas conheçam Jesus. Eu quero orar nesse instante com você. Feche os seus olhos e ore nesse instante. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pelo privilégio de sermos cooperadores da Tua obra. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos chamou para viver uma nova vida, uma vida que glorifica o Teu nome, Senhor. Antes nem mesmo éramos povos, mas agora nós somos chamados filhos de Deus, Pai. E por isso, Deus, por sermos filhos de Deus, nós hoje podemos abençoar a vida de outras pessoas, Pai. Nós que hoje somos discípulos, podemos formar discípulos. Podemos, Senhor Deus, falar do Teu grande amor, ensinar as pessoas no mundo a obedecer, Pai. Por isso, Deus, nessa semana, ajuda-nos, Senhor, a cumprir a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos agentes de transformação. Ajuda-nos, Deus, a ensinar a nossa igreja. Ajuda-nos, Deus, a termos relacionamento contigo, Pai. Muito obrigado, Jesus. Que o Senhor abençoe poderosamente a nossa igreja. Abençoa poderosamente, Senhor Deus, cada família, Pai. O marido, a esposa, os filhos. Abençoa, Senhor Deus, a dispensa dos Teus servos, Pai. Supre, Senhor. Supre as necessidades deles. Senhor Deus, guarda-os, Pai, na Tua segurança. Senhor Deus, dá saúde da Tua parte para eles, Senhor. Sê com cada um, em nome de Jesus, Pai. Que eles provem sempre do Teu grande amor, Pai. Assim eu oro e peço a bênção do Senhor sobre a vida dos Teus servos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.
Another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire, standing next to me. There was another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burden, where another died for me. There is another in the fire. And all my dirt left for dead beneath the waters. I'm no longer a slave to my sin anymore. And should I fall in the space between what remains of me and this reckoning, either way I will bow to the things of this world. And I know I will never be alone. There is another in the fire, standing next to me. There is another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding, what power set me free, there is a grave that holds nobody. Now the power lives in me. There is another in the fire. 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 I can see the light in the darkness. As the darkness bows to Him, I can hear the roar in the heavens. As the space between west and I can feel the ground shake beneath us. As the prison walls cave in, and nothing stands between us. And nothing stands between There is no other name but the name that is Jesus. He who was and still is and will be through it all. So come on